Essa é a última aula que nós vamos abordar esse semestre desse curso. É aula sobre reações radicalares em duas etapas. Lembrando mais uma vez que essas aulas, a maioria das transparências são do livro do Kleiden, segunda edição, nessas aqui do capítulo 34. As reações radicalares acontecem diferentes das reações ditas polares, né? A gente viu várias reações nesse semestre. Polares são aquelas que você tem a interação, formação de novas ligações químicas envolvendo intermediários ou não. Você forma ligações, quebra outras, né? E sempre você tem uma ligação, uma reação com quebra das ligações heterolítica, ou seja, uma espécie com carga positiva, outra espécie com carga negativa, né? Quando é o caso. Nas reações radicalares, o que acontece é que nós temos a clivagem homolítica. Caso clássico aqui, para vocês verem a diferença desses dois tipos de clivagem da ligação covalente, é o HCl, por exemplo. O HCl pode se dissociar em H+, e Cl-, ou seja, uma clivagem heterolítica, onde o próton fica sem um dos seus elétrons e o cloreto fica com a carga, com o elétron do hidrogênio. A outra clivagem que pode acontecer é em que cada um dos elementos fica com seu elétron. Então, você tem o HCl, né? Você tem essa ligação covalente aqui, que é um elétron de cada um. O cloro fica com o seu elétron e o H fica com o seu elétron. Essa é a clivagem homolítica. Aí você forma uma espécie radicalar, que nada mais é do que uma espécie que tem um elétron só desemparelhado num orbital. Tá? Isso vai ser importante depois, para falar como nós vamos dar algumas características desse tipo de reação. Nós já comentamos isso anteriormente, mas eu não falei do mecanismo para vocês, vou falar agora. Lembra que a adição de HCl, de HBr na presença de peróxido era anti-Markovnikov? Quer dizer, o próton entrava no carbono com menor número de hidrogênios? Então, vamos ver como é que acontece. Daqui é a reação clássica, né? Você tem o HBr, ele protona, forma o carbocátio terciário, que é mais estável, e o brometo ataca e dá o produto. Na presença de HBr, não é que acontece mágico ou qualquer coisa. Markovnikov, anti-Markovnikov, só um jeito de classificar a reação, né? Você tem a dupla aqui na presença do peróxido. Esse peróxido pode ser peróxido de hidrogênio ou pode ser outro peróxido, tá? Nesse caso aqui é o peróxido de benzoíla, tá? Peróxido de benzoíla. Então, o que acontece aqui, nesse caso, é que o mecanismo muda. Veja que o produto dessa reação não é Markovnikov, né? É anti-Markovnikov. O bromo entrou no carbono que tinha menos hidrogênio, não no carbono que tinha mais hidrogênio, não no carbono que tinha menos hidrogênio, como é o caso clássico aqui de Markovnikov. Então, como a gente explica isso? O mecanismo muda, tá? Mas a lógica por trás permanece a mesma. Primeiro, cliva-se homoliticamente o peróxido de benzoíla, que é o iniciador da reação radicalar, tá? Se é uma molécula muito usada para iniciar reações radicalares. Se tem a clivagem homolítica, repare na setinha que é diferente, né? Enquanto da clivagem heterolítica é uma seta cheia, da clivagem homolítica é uma setinha assim, tá? Então, cada um dos oxigênios fica com seus elétrons e você produz dois radicais benzoíla aqui, tá? Esse radical, o radical benzoíla formado, ele vai lá e faz uma reação de abstração de hidrogênio do HBr. Então, abstrai hidrogênio e o Br agora não fica Br menos, fica Br ponto, ok? E aí, o Br ponto ataca aqui ele faz o jeito de fazer certo é isso, né? Ele faz essa reação aqui, né? E aí forma um radical no carbono mais substituído. E a estabilidade de radicais é a mesma de carbocátions, ok? Radicais mais estáveis são aqueles que têm mais substituído. Mesmo tipo de explicação.
E é por isso que o bromo entra na ponta, né? Não entra no meio como aqui. Porque em uma tem a formação de um carbocátion e o eletrófilo é H+, no outro o eletrófilo é Br ponto. É isso, tá? Mas a explicação é a mesma. A gente tem sempre formando ou o radical mais estável ou o carbocátion mais estável. Tá? Por isso que a reação é chamada anti-Markovnikov de HBr na presença de peróxido. Então esse é um tipo de reação radicalar, né? Então, quero que vocês reparem, nessas reações a gente tem muitas vezes um iniciador da reação radicalar, né? Que é uma reação, uma ligação química que é fácil de romper homoliticamente. Peróxidos são muito bons para isso, tá? Outra reação que eu mencionei aqui, que a gente vai falar várias vezes, que eu vou falar várias vezes, reação de abstração de hidrogênio, que é um dos tipos de reação que os radicais podem fazer. Tá? Outro tipo de reação que um radical pode fazer, vocês viram aqui com o Br ponto, uma reação de adição radicalar. Tá? A gente já viu adição eletrofílica, vocês estão vendo mais uma adição radicalar. Então, a adição radicalar, tá? E abstração de hidrogênio, dois tipos de reação que radicais podem fazer. Então, o que diz se a reação se uma ligação química pode levar heteroliticamente ou homoliticamente? Depende do ΔH da ligação. Tá? Quanto menor for esse ΔH da ligação, mais fácil ela quebrar homoliticamente. Não quer dizer que ela só vai quebrar homoliticamente, mas é uma via provável. Tá? Então, você vê aqui vários compostos ΔH de ligação. Tá? Então, por exemplo, peróxidos, essa ligação aqui, OO, é muito fácil de ser quebrada, porque você vê que o ΔH de ligação dele é bem baixo. Né? Você vê a água é 500, esse aqui é 230, quase menos da metade da energia envolvida. Então é muito fácil um peróxido clivar. Se esse peróxido for um peróxido orgânico, como no caso aqui de dimetil peróxido aqui, veja que cai mais ainda, né? Okay? Então, peróxidos orgânicos clivam facilmente aí. Peróxido de benzoíla, o ΔH de ligação dele é bem baixo. Então, preferencialmente, ele cliva de forma homolítica. Reações radicalares podem ser iniciadas por clivagem homolítica de iniciadores. Um deles, vocês já viram, é o peróxido de benzoíla. Outro que é muito usado é o AIBN, que é uma sigla aí. Depois vocês dão uma olhada no nome seu. É um azo composto, tá? Então você pega o AIBN e aquece em 60, 70 graus, que é uma temperatura razoável, né? Não muito alta. O que acontece é esse monte de flechinha aqui, o que vai acontecer é libera N2, essa reação deve ser bastante favorável entropicamente, porque você libera um gás, né? E um gás tem entropia muito maior do que uma fase condensada, como vocês sabem, né? E a gente forma esses dois radicais de ciano aqui, que são excelentes iniciadores de reações radicalares. Então, sempre que vocês virem a IBN, é um iniciador radicalar. É isso que está acontecendo. Ele cliva homoliticamente e dá um radical para iniciar a reação. Esse radical é essencial, porque em reações radicalares, formando um radical, um único, você tem uma reação em cadeia que faz com que a reação dispare. Tem vários jeitos da gente escrever essas setinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Então, esse aqui é do livro do Kleiden. Ele está te mostrando vários jeitos corretos de escrever a mesma coisa. Então, você pode fazer cada um dos elétrons da ligação aqui ir para formando a tripla, que é um jeito. Você pode fazer esse elétron ir para cá e esse aqui para cá, e não escrever os outros, que assim, é óbvio que pode acontecer isso. Pode fazer o inverso, só ir para onde está indo, tá? Então tem vários jeitos de escrever. Quando você faz uma setinha de clivagem homolítica, você pode ter elétrons indo para o mesmo lugar fazendo uma nova ligação. Mas se tiver setinha cheia, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai fazer uma setinha cheia indo para um lugar e outra setinha cheia indo para o lugar, porque você está, na verdade, você deve estar criando algum carbono com 5 ligações. Mas isso aqui, então isso aqui não dá para fazer, mas isso aqui vocês vão ver aqui que dá. Quando você faz isso, você está falando, um elétron está vindo aqui, outro está vindo aqui, formando uma nova ligação. Tá? Então, aqui vocês estão vendo outro jeito de escrever a reação. Você pode escrever, por exemplo, abstração de hidrogênio desse jeito, formando
um álcool, você pode fazer uma nova abstração desse jeito, formando BR ponto. Então, vários jeitos de escrever essas setas de reações radicalares, tá? Mais fácil errar com clivagem, com esse fluxo de elétron com a setinha cheia, do que com a setinha de clivagem homolítica. Quais são os tipos de reações radicalares mais comuns? Que isso vai ser importante. Eu vou discutir algumas delas aqui, mas vocês vão ver no final que em processos biológicos tal, tem outras tantas quantas interessantes, tá? Então, uma das reações que a gente viu, a abstração de hidrogênio, geralmente esse hidrogênio que vai ser abstraído não é um hidrogênio ácido, tá? O hidrogênio ácido, ele tem a tendência de ser abstraído através de uma clivagem heterolítica formando H+. Tá? Geralmente esses hidrogênios que saem na forma de radical não tem acidez muito elevada. Às vezes, né? Quer dizer, muitas vezes não tem acidez elevada. Aqui vocês estão vendo, tem HBr, mas provavelmente esse HBr aqui na fase, nós estamos falando na fase gasosa, tá? Então, a abstração de hidrogênio é uma das reações características de reações radicalares, se abstrai e forma um novo radical, que é diferente da remoção do próton, né? Veja que aqui é uma clivagem heterolítica, aqui é uma clivagem homolítica. E é diferente de uma reação de substituição nucleofílica, onde um nucleófilo ataca o carbono e sai o grupo abandonador, uma reação do SN2. Radicais também são eletrófilos, ou seja, eles têm características de carbocátio, falta um elétron, não é que está sobrando um, então eles reagem muitas vezes com eletrófilos, tá? Então aqui vocês estão vendo uma reação típica de eletrófilo, de adição eletrofílica, só como esse é um radical, a gente chama isso de adição radicalar, tá? Veja que se fosse um H+, ele ia fazer o ataque, vamos dizer assim, no mesmo carbono, ia formar o carbocátio mais estável. Aqui o eletrófilo é o bromo, ele ataca na ponta e não aqui no centro, porque se ele atacasse no centro, formaria um radical menos estável. Mesma conversa que a gente discutiu antes. Isso é uma reação de adição radicalar. Tá? Radicais também podem ser formados através de não só por clivagem homolítica, mas através de reações de transferência de elétron por clivagem térmica ou clivagem fotoquímica. Por exemplo, sódio perdendo um elétron, esse elétron pode ir por uma carbonila, por exemplo, e você formar um radical cetila. Tá? Veja que essa espécie aqui não é bem um radical, ela é um radical, espécie radicalar, mas ela é um ânion radical. A molécula que está neutra, né, e recebe um elétron, onde entra esse elétron? Só pode entrar no orbital LUMO, que está vazio. A hora que ele entra nesse orbital LUMO, ele forma um radical, mas essa molécula ganhou um elétron, então ele é um ânion radical. Entenderam? Tá? Se essa molécula ela perde um elétron, de onde vai sair? Do orbital HOMO. Ela perdeu um elétron, tem carga positiva. E o elétron que ela estava emparelhada. Então, formou um cátion radical. Então, uma espécie neutra, quando perde um elétron, forma um cátion radical. Uma espécie neutra, quando ganha um elétron, forma um ânion radical. Para formar uma carga negativa, tem que perder mais um elétron. Desculpe, ganhar mais um elétron. Para formar uma carga positiva, um cátion radical precisa perder um elétron. Ok? Então, isso aqui é um modo de formar um radical através de transferência de elétron. O peróxido de benzoíla que a gente falou anteriormente pode clivar essa ligação OO através de aquecimento ou radiação eletromagnética. Raio-X, fótons na energia eletromagnética, o UVVs, dependendo do tipo da molécula. Né? Então, aqui o peróxido de benzoíla, depois de homólise, ainda ele pode descarboxilar, dando esse novo radical aqui. Tá? Então, isso é um outro tipo de reação que pode acontecer, descarboxilação.
clivagem. Radicais podem sofrer clivagem homolítica também. Em resumo, né, radicais podem sofrer homólise de ligação sigma, peróxidos são muito bons para isso acontecer. Eles podem receber elétrons e formar ânions radicais, ou se perder um elétron, formar um cátion radical. Eles podem fazer reação de substituição, aqui que a gente falou de reação de abstração de hidrogênio. Eles podem fazer adição radicalar e eles podem sofrer processos de clivagem, que é homólise, reação de clivagem. A maioria dos radicais é instável, mas nem todos. Por exemplo, esse radical que vocês estão vendo aqui, quanto mais substituído o radical, mais estável ele é. Se agir esse haleto de alquila mega substituído aqui com prata, o radical prata, você forma cloreto de prata, que é um sólido insolúvel, e forma esse radical que é relativamente estável. Esse radical pode se recombinar, tá? Na verdade, se for o dímero desse radical proposto em 1900, em 1970 descobriram que a estrutura do dímero era essa aqui, e não essa aqui. Alguns radicais são relativamente estáveis, bem estáveis, tá? Por exemplo, esse radical tempo é usado na técnica de ressonância paramagnética, EPR, né, que é muito usado em biologia. Esse é um radical estável que é usado para se descobrir mecanismo de reações. Esse radical aqui é bastante estável e é usado como esse é um antioxidante que é usado em alimento. Esses grupos tércio-butilo aqui fazem com que esse radical fenoxila fique bastante estável. Esse radical aqui tem cor violeta e é bastante estável. E esse aqui também é um outro radical. Então, nem todo radical é instável, tá? Nós temos radicais muito estáveis, muito estáveis. Outro radical que é bastante estável, que vocês conhecem muito bem, é o oxigênio, né? O oxigênio é um birradical. Se vocês fizerem um diagrama de orbital molecular, como eu vou mostrar talvez no fim dessa aula, vocês vão perceber que o oxigênio é um birradical e ele é estável, ok? Vitamina E, que vocês conhecem muito bem, é um antioxidante, porque ela forma um radical estável. Todo antioxidante age como antioxidante porque ele evita que radicais bastante reativos produzidos pelo organismo e por de fontes externas degradem, faz algum estrago ao nível celular, tá? Porque, molecular e, logicamente, celular. E isso se deve porque esses antioxidantes formam radicais mais estáveis. Esses radicais mais estáveis podem se recombinar e aí acaba a reação radicalar. Que esse é um jeito de acabar com a reação radicalar. Quando você combina radicais, você aniquila. Você tem um radical aqui, uma radical aqui, eles formam uma nova ligação química, acaba a reação radicalar. Esse é um jeito de acabar. A estabilidade de radicais é igual à estabilidade de carbocátions, como a gente falou anteriormente, né? Então, radicais terciários são mais estáveis, secundários, primários, metila. Radicais alila, benzila e esses outros exemplos aqui são instáveis porque são estabilizados por ressonância. Esses radicais não são tão estáveis porque ele não tem estabilização por ressonância. A radical está centrada em cima do carbono, tá? Vinila, alquinila e fenila, por exemplo. Esse aqui é um diagrama de orbital molecular explicando como os radicais são estabilizados por ressonância, ok? A ressonância faz com que baixe a energia desse orbital aqui, né? Veja, quando o orbital está vazio, a gente chama ele de LUMO, né? Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Quando o orbital está cheio, ou seja, a gente tem 2 elétrons no orbital, a gente chama ele de fronteira, a gente chama ele de HOMO, né?
Esse orbital que tem um elétron só, ele é chamado Single Occupied Molecular Orbital. Ele é chamado de SOMO. Ok? Pra vocês verem aqui, sempre que vocês virem SOMO, é um orbital HOMO ou LUMO que perdeu ou ganhou um elétron. Tá? A gente viu aqui, viu antes que como os radicais reagem, né? Ou outras reações que envolvem radicais, por exemplo, que eu já falei, é uma aniquilação radicalar. Né? Quando um radical encontra outro radical, a gente acaba com a reação. Né? Reação de abstração de hidrogênio, mostrada aqui, e a reação de clivagem, que está meio repetido, mas só para vocês entenderem. Um exemplo de reações radicalares que o Kleiden cita são essas reações aqui envolvendo o sódio metálico, né? A reação é sódio metálico na presença de etanol, né? E depois, numa outra etapa, uma etapa subsequente, a gente coloca ácido. Então, esse é o jeito da gente reduzir uma cetona ao álcool correspondente. Essa é uma reação diferente do que a gente costuma ver. Veja, só de ter sódio zero aqui, e o sódio vai para sódio mais, significa que ele está perdendo um elétron, tá? Então, essa reação pode ser com sódio, magnésio, zinco, alumínio ou outros metais. Como que acontece a reação? O sódio doa um elétron para o composto carbonílico, né? O composto carbonílico está com todos os seus orbitais completos e você tem orbital LUMO em cima. Esse elétron entra no LUMO, né? Forma um ânion radical. Ânion radical porque a molécula neutra ganha um elétron, fica com carga negativa. Só que não é um par de elétrons, é um elétron só. Então é um ânion radical. E esse ânion radical, radical cetila, ânion radical cetila, é estabilizado por ressonância. Né? Acontece então que o etanol que está aqui, ele doa um próton. Veja que aqui doa um próton, não um hidrogênio, que se ele dourasse um hidrogênio ficava com carga negativa ainda, né? Então, ele doa um próton, formou esse radical COX, né? Aí o radical COX recebe um outro elétron, de quem? Do próprio sódio, o sódio fica oxidando e dando elétrons para o meio, né? A hora que você tem esse orbital SOMO com um elétron só, a hora que ele recebe um outro elétron, ele forma uma carga negativa, tá? Que é isso que vocês estão vendo aqui. E aí ele ganha um próton na segunda etapa aqui final e a gente isola o produto, que é o álcool. Então, esse é um mecanismo diferente. Veja que a gente formou um radical não por clivagem homolítica, mas doando elétron. Então, doação de elétron, retirada de elétron, pode formar radicais também. Nesse caso, não vai formar um radical, vai formar um ânion radical ou um próton, um cátion radical. Tá? Aqui formação do pinacol, que é essa molécula aqui, né? É uma reação parecida com aquela que vocês viram antes, só que em vez de formar um álcool no final, né, a gente forma forma um dímero disso, né? Como é que se dá a reação? Mesma coisa anteriormente, magnésio doa um elétron para o composto carbonílico, forma esse ânion radical cetílico aqui, né? O magnésio tem afinidade com cargas negativas do oxigênio, vai formar esse intermediário em ponte dos dois, com dois ânions radicais, né? E aí recombina aniquila esses radicais, uma recombinação, forma uma nova ligação carbono-carbono e o magnésio fica coordenando, fica formando esse sal de magnésio com pinacol. A hora que a gente coloca a próton no meio, o magnésio sai e a gente isola. Tá? Bem bacana esse mecanismo. Benzofenona, que é essa molécula aqui, ela é usada como indicador se éter está anidro ou não. Isso é muito usado em laboratório de química orgânica. A gente faz um fio de sódio, coloca no éter que já está bem sequinho, né? Éter etílico, que a gente quer secar, e a gente coloca uma pitada de benzofenona no meio ali, com sódio metálico, o éter. O sódio a gente coloca no éter, que ele vai reagir com um pouquinho de água que tiver, formar H2 e formar hidróxido de sódio. Isso seca.
E enquanto tiver água, essa reação vai acontecer. Então, para a gente saber se acabou, se não tem mais água ou não, a gente põe benzofenona. Porque assim que o sódio reagiu com toda a água, ele vai poder reagir com a benzofenona. E se ele reagir com a benzofenona, ele vai formar esse ânion cetílico aqui com sódio perto, né? E esse radical é bem estável, tem cor azul. Então, enquanto tiver cor azul no nosso balão de éter com fio de sódio, a gente sabe que não tem água. Então, a gente pode tampar, está sequinho. Quando a gente quer usar, a gente tira a tampa, destila o éter que vai usar e, e volta a tampar de novo. Enquanto tiver azul, não tem água, porque tem um radical estável, se não tiver próton. Se tiver próton, ele acaba a cor azul, né? Ah, várias reações radicalares, nem todas, elas reagem segundo etapas já pré-concebidas, né, que a gente já sabe de antemão. Uma das etapas é a iniciação, a segunda etapa, a propagação, e tem o término da reação de cadeia. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nessa reação aqui, tem um iniciador que é esse peróxido orgânico aqui. Ele cliva homoliticamente, via térmica, via luz UV, forma dois radicais alcóxido. O radical alcóxido faz uma abstração de hidrogênio, forma um radical bromo. O radical bromo vai ali, faz uma adição eletrofílica radicalar no alceno, forma esse radical. Esse radical abstrai um hidrogênio do HBr e dá o produto da reação, gerando um novo radical bromo. Tá? Então, essa etapa aqui, primeira, é a etapa de iniciação. Tá? E essas etapas aqui são as etapas de propagação. Tá? Então, veja, primeira etapa aqui, iniciação, e essa aqui, etapa de propagação. Você fica propagando. Veja, eu formo um. Desculpe, aqui não é aqui, é aqui, ó. Então, iniciação, que é tudo isso aqui, eu formo o radical COX, o radical COX abstrai hidrogênio e forma um bromo, ok? Esse bromo reage com alceno, dá esse radical e reage de novo com HBr. Então, essa aqui é a etapa de propagação. Como acaba essa reação? Quer dizer, não é o fim do mundo, né? Se não tivesse final, acabava com o planeta Terra, né? Ela acaba quando um radical encontra outro radical. E aí pode formar bromo de volta, tá? Br2. Outra coisa que pode acontecer é esse radical aqui encontrar com o radical bromo, que é menos provável, porque essas espécies radicalares são muito reativas, elas estão sempre em baixa concentração, mas pode acontecer formar composto bromado. É óbvio que um radical desse aqui que eu estou mostrando aqui, ó, né, ele pode encontrar com outro radical igual a esse, e aí você forma dímeros. Então, uma das características dessas reações é que às vezes você tem muitos produtos formados, uma série de produtos, não só o produto que você deseja. A grande sacada aí é como fazer essas reações e não ter muitos radicais, sempre tem assim, inicia um pouquinho, então a reação em cadeia que perpetua a reação acontecendo até os reagentes acabarem. Tá? Outra reação aqui que é típica de compostos orgânicos é a reação de halogenação. Alcanos são muito pouco reativos, eles reagem de forma radicalar, né? Vocês vão ver que essas principais reações radicalares que vocês vão ver em livros de química orgânica, né? Então, por exemplo, você tem um ciclohexano aqui, você coloca cloro, que é um gás verde, como ele é verde, ele absorve no visível, né? A gente coloca luz no visível, né? Que ele absorve na cor complementar do verde, ele vai absorver a luz e vai fazer uma clivagem homolítica, uma reação radicalar. Sempre que vocês virem peróxido ou luz numa reação química, desconfiem que é um processo radicalar, tá? E aqui é um dos produtos que pode ser formado, o derivado monoclorado do alcano aqui, do cicloalcano, que é o ciclohexano. Como que se dá essa reação? A etapa de iniciação, a luz UV
cliva a ligação cloro-cloro, você forma dois radicais cloro, que estão sempre em pouca quantidade. Os radicais cloro podem se formar, combinar de novo e dar cloro de volta. Ou eles podem reagir com a molécula que estiver perto, tá? Então, essa molécula que estiver perto aqui é o ciclohexano, ele abstrai o hidrogênio e forma esse novo radical, tá? Aí esse radical aqui reage com cloro e dá o derivado clorado, e dá um novo radical cloro. O que esse radical cloro pode fazer? Reagir com, com o ciclohexano, tirar o hidrogênio e dar o radical. Aí o que esse radical faz? Reage com cloro, e cloro mais uma vez. Então essa aqui é a etapa de propagação, tá? Como termina a reação? Termina quando um cloro encontra com outro cloro, que é exatamente o inverso dessa reação que eu falei para vocês. Se acontecesse isso, isso fosse estável, não tinha cloro para reagir nessa etapa da reação aqui, né? Okay? Então sempre tem uma pequena quantidade de cloro radical. Outro jeito é um outro radical aqui, dois radicais combinarem, outro, como eu falei, esse radical pode combinar com outro radical, dando um dímero do ciclohexano, também é outra possibilidade, né? Sei lá, difícil de desenhar com o mouse. Tá? E, então aqui tem todas as etapas que eu mencionei, iniciação, propagação e término.